Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com a aula de número 50, isso mesmo. E o tema da nossa aula continua sendo processo de formação de palavras. Por quê? Porque na aula anterior sobre processo de formação de palavras, a gente deu início ao processo de derivação, certo? No processo de formação de palavras, a gente tem processo de derivação e processo de composição. Então, dando continuidade a esse estudo, certo? E relembrando o que a gente estudou sobre derivação na aula anterior. Então, tem aqui, ó, a derivação é um dos processos de formação mais produtivos. Consiste na criação de quê? De formar uma outra palavra. Palavras cognatas. Palavras derivadas, palavras cognatas. Certo? Então, nós temos a derivação que pode ser, relembrando quais são os tipos de derivação, por prefixação, que são aquelas formadas por palavras que vêm com prefixo. E o que são prefixos? São aqueles termozinhos que a gente coloca antes do radical da palavra. Então, por exemplo, eu tenho inútil, a palavra é útil. Quando eu coloco o in, é um prefixo. Eu tenho prever, a palavra é o quê? Ver. Mas quando eu coloco o pré, é um prefixo. Eu tenho reler, a palavra é ler. Mas quando eu coloco o ré, né, o prefixo ré, então é ler novamente. Então, essas palavrinhas aqui são classificadas como derivação prefixal, porque tem um prefixo antes do radical. Já por sufixação, nós aprendemos lá na estruturazinha das palavras, a gente estudou os afixos, né? Quais são os afixos? Prefixo e sufixo. Prefixo vem antes do radical, sufixo é o termo que vem depois do radical. Então, ó, temos aqui, ó, cozinheiro, a palavra de cozinha, o radical aqui é até o H, cozinha, né? De cozinheiro, cozinha, cozinhava. Então, aqui eu tenho até o H como radical. O eiro, que vem depois do radical, nós vamos chamar de sufixo. Logo em cozinheiro, qual é o processo de palavras que eu tenho nela? Nessa palavrinha, cozinheiro, é uma derivação sufixal, porque ela tem um sufixo depois do radical. Assim como também atualmente, a palavra é atual, né? O mente é o sufixo, logo atualmente é uma palavra formada pelo processo de derivação sufixal, certo? Estudamos também o processo de derivação por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Lembram que eu falei que vocês poderiam confundir esse processo de prefixação e sufixação ao mesmo tempo por outro processo que é processo de derivação parasintética. Por quê? Porque esses dois processos, prefixação e sufixação, que tem sufixo e prefixo ao mesmo tempo, na parasintética, na parassíntese, também eu tenho prefixo e sufixo. Como é que eu vou diferenciar se está parasintética ou se é prefixação e sufixação ao mesmo tempo? É fácil de vocês identificar. Vamos aqui, ó. Prefixação e sufixação, a palavra tem prefixo e sufixo. Mas observe só uma coisa, ó. Quando eu tenho a palavra lealdade, a palavra é leal, certo? Nela eu tenho o sufixo dade, né? Readaptação, certo? Tem o quê? A palavra é adaptação. Eu tenho o ré e tenho o são. Aí, desconstrução, a palavra é construção, né? Então, vamos ver só a diferença aqui. Observe. Infelizmente, eu vou pegar a palavrinha infelizmente. Qual seria a palavra radical de infelizmente? Seria feliz, não é isso? O in é prefixo e o mente sufixo, ok? Então, por que essa palavra é formada por prefixação e sufixação? Gente, por quê? Porque ela tem prefixo e ela tem sufixo. E quando, olha só a diferença, e quando eu retirar, se eu quiser retirar o prefixo da palavra infelizmente, eu posso retirar? Posso. Quando eu tiro o in aqui, que é prefixo, sobrou o quê? Felizmente. Felizmente, na nossa língua portuguesa, você conhece essa palavra felizmente? Existe na nossa língua portuguesa? Existe. Você pode encontrar
infelizmente. A mesma coisa, se eu quiser retirar o sufixo, o mente, vai sobrar quem? Vai sobrar infeliz, o adjetivo infeliz, não é isso? Logo, na derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, eu tenho como retirar ou o prefixo ou o sufixo e quando resta uma palavra que eu encontro na nossa língua portuguesa. Já na parassíntese, que também é formada por prefixo e sufixo, da mesma forma do exemplo anterior, mas com uma diferença. Vamos ver a diferença? Observe aqui, ó. A palavra empobrecer. Ela é formada, a palavra certa é pobre, não é isso? Se eu for encontrar o radical da palavra, eu vou encontrar como pobre, até o R. O EC é sufixo e o em é prefixo. As duas também têm prefixo. A palavra empobrecer tem prefixo e tem sufixo. Como é que ela é parassíntese, formada por derivação parassintética? Sabe por quê? Porque, diferente do exemplo anterior, que era prefixação e sufixação, tem prefixo e sufixo, aqui também tem prefixo e sufixo, mas quando eu retirar, se eu precisar retirar, ó, se eu tirar o em, quando eu tiro o prefixo em, sobra que palavra? Pobrecer. Você já ouviu na nossa língua portuguesa alguém falando a palavra pobrecer? Você vai encontrar lá no dicionário o significado de pobrecer? Vai não. A mesma coisa, se você tirar o EC ou então só o C, sobra quem? Em pobre. Você encontra essa palavra lá no dicionário o significado de em pobre? Não. Então, a diferença de prefixação e sufixação ao mesmo tempo de derivação parassintética ou por parassíntese é essa. As duas formas, as duas derivações são formadas sim por prefixo e sufixo. Só que em uma, o prefixo ou o sufixo pode ser retirado e só, ou seja, resta uma palavra que a gente encontra no dicionário da nossa língua portuguesa, como no caso de infelizmente. Se eu tiro o mente, sobra o adjetivo infeliz. Eu encontro o significado de infeliz. Já em enlouquecer, desalmado ou enraivecer, se eu tirar um dos elementos, ou o prefixo ou o sufixo, vai restar uma palavra que eu não encontro o significado, ou seja, não existe na nossa língua portuguesa, ok? Agora vem outro processo de derivação, que é o processo de derivação regressiva. Nós vamos ter a regressiva e ainda a imprópria. No processo de derivação regressiva, substituímos, então, preste bem atenção. Nesse processo, a gente vai utilizar as palavrinhas da classe gramatical verbo, certo? Então, todo mundo sabe o que é o verbo, ok? E principalmente o verbo quando ele está na forma nominal infinitivo. Então, quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele termina em R. AR, ER ou IR. Por exemplo, então, quando você observar que essas palavrinhas são verbo, então você já vai analisar, certo? Então essa daí pode ser a derivação regressiva. Por quê? Observe que substituímos a terminação de um verbo que é ar, ou ir, né? AR, ER ou IR, pelas vogais temáticas. Ou seja, eu vou retirar essa terminação, AR, ER ou IR, e colocar uma dessas vogais, A, O ou E, para criar o quê? Para criar, deixar de ser verbo e passar a ser um substantivo. Como assim, professor? Observe, eu tenho o verbo pular e eu posso transformar esse verbo pular, tirando a terminação ar, posso transformar ele em um substantivo, pulo ou pulo, né? Ele deu um salto, um pulo, que significa salto, né? A mesma coisa com o verbo pescar. Eu posso retirar a terminação ar e colocar uma vogal, que é o azinho, a vogal temática, e vai no lugar de verbo, que era pescar, formou o substantivo pesca, a pesca, certo? A mesma coisa com o verbo chorar. Eu posso transformar o choro, certo? O substantivo, o choro. Eu só retiro a terminação AR, ok? E coloco uma dessas vogais, A, O ou E. Temos agora a derivação imprópria. Que derivação é essa? Gente, para vocês aprenderem a derivação imprópria, vocês precisam saber, ter aprendido realmente
as classes de palavras, certo? Porque como eu sempre falo, toda palavra que sai da nossa boca, na nossa língua portuguesa, ela tem uma classificação. Então, são 10 as classes de palavras, certo? Artigo, numeral, substantivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, interjeição, certo? Vocês têm que ter aprendido essas 10 classes de palavra. Por quê? Porque na derivação imprópria, certo? Então, há mudança de classe de palavra. Por exemplo, a palavra verde, quando eu tenho uma palavra verde, é originalmente um adjetivo. Eu tenho um carro verde, a minha casa é verde, uma saia verde, uma blusa verde, um vestido verde. Comumente, ela é um adjetivo. Mas, quando eu coloco o artigo o antes dela, certo? Ela deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Quando? Por exemplo, quando eu digo a saia é verde, aí verde é um adjetivo. Mas quando eu digo o verde da saia é lindo, então esse verde aí não é mais adjetivo. Por conta do artigo o antes dele, ele deixou de ser adjetivo e passou a ser um substantivo. Logo, aí eu tenho uma derivação própria. Por quê? Porque eu tenho uma mudança de classe de palavra. A palavra deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo, ok? Observe aqui, ó. Mas o verde é uma cor que me atrai. Funciona como o quê? Como substantivo. Por conta de quem? Por conta desse artigozinho o que veio antes da palavra verde. Quando eu digo estudo, eu estudo muito. Esse estudo aí, eu estudo muito, é o quê? É verbo. Mas quando eu colocar o artigo o estudo transforma qualquer ser humano. Então, quando eu digo o estudo, esse estudo aí deixou de ser verbo e passou a quê? A ser substantivo. Logo, eu tenho aí a derivação imprópria, certo? É quando o quê? Quando uma palavra, ela era uma classe gramatical e está funcionando como outra classe gramatical, ok? Então, ó, temos aqui agora o processo de composição. A gente estudou a derivação imprópria, a derivação regressiva, a derivação por parassíntese, a derivação prefixal, a derivação sufixal e a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, é o processo de derivação. São 6, ok? Agora a gente vai ver o processo de composição. Como a palavra diz, composição é como a palavra é composta. Isso mesmo. Então, a gente vai estudar o processo de composição, que esse processo se classifica apenas em 2. Fácil de vocês aprenderem, certo? A derivação é um pouquinho mais extensa, né? Não é nem que é complicado, é só mais extenso, são 6 derivações, mas a composição são apenas 2 e bem fácil de vocês aprenderem. Nós temos no processo de composição a composição por justaposição e a composição por aglutinação, certo? Já ouviram falar nesse nome? Composição por aglutinação e composição por justaposição. Então, a gente vai analisar aqui as palavras compostas. O que são palavras compostas? São aquelas palavras que têm mais de um radical, ou seja, são palavras formadas por mais de uma palavra. Observem aqui, ó, passatempo, girassol, amor perfeito, lava-louças, conta corrente. Aí são palavras compostas. São, porque é composta por quê? Porque eu tenho conta e tenho corrente, tem mais de uma palavra. Do mesmo jeito, eu tenho a palavra aguardente, também é uma palavra composta. Mas por que uma é composta por justaposição e a outra é composta por aglutinação? Vamos ver a diferença. Na justaposição, o próprio nome já diz, é justinha, não falta nada. Não acrescenta nada, não perde nada, certo? Então, observe, ó, a palavra conta corrente, ela é formada pela palavra conta e pela palavra corrente. Não aumentou nada, são 2 palavras. Mas já observe lá no processo por aglutinação, eu tenho a palavra aguardente. Ela é uma palavra composta. Por quais palavras? Pela palavra água e pela palavra o quê? Ardente. Não é isso? A palavra aguardente, ela é composta
por aglutinação. Por quê, professora? Pelo simples fato de quando eu formei a palavra aguardente, eu tinha a palavra água e tinha a palavra ardente. O que foi que perdeu aí nessa palavra para que se formasse aguardente? Aqui, ó, tinha água, perdeu esse azinho de água, ficou só apenas um A. É diferente lá em justaposição, ele não perde nenhum elemento, fica ponta e corrente, assim como tem girassol, é a palavra gira e é a palavra sol. Embora tenha acrescentado S, mas isso aí não tem importância, não perdeu, não pode perder. Na aglutinação, perde alguns elementos quando eu vou formar a palavra composta. Por exemplo, a palavra, eu tenho a palavra passa-tempo. Passa-tempo, ela é por justaposição, porque não perde nenhum elemento. Já eu tenho a palavra, só tem aqui como exemplo, aguardente. Mas eu tenho a palavra também, embora. A palavra embora, ela é um processo de composição por aglutinação. Por quê? Porque embora é formado por quais palavras? Quem que sabe? Embora é formado por boa, hora. Então, boa mais hora formou embora, certo? De acordo com a gramática da língua portuguesa. Também nós temos a palavra fidalgo. Quem que sabe a palavra fidalgo é formado por qual palavra? Qual é a composição da palavra fidalgo? A gente estudou muito lá em história, né? Processo de colonização. Então, tem fidalgo. Então, fidalgo é uma palavra composta pelas palavras filho de algo. Olha só, filho de algo formou a palavra fidalgo. Perdeu ou não elementos? Então, no processo de composição por justaposição, a palavra não perde nenhum elemento. Já por aglutinação, perde elementos. Ó, em aguardente, perdeu o azinho, que era água, e a palavra ardente. Então, teve que ficar só um A para formar a palavra aguardente, ok? Então, nossa aula sobre o processo de palavras termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.